A possível fuga, uma investigação sobre os indícios, os movimentos finais e as alertas que acenderam as autoridades. Nos últimos meses, cresceu a especulação em torno de um possível plano de fuga envolvendo Jair Bolsonaro. Parte dessa suspeita se deve às decisões judiciais, às ações da Polícia Federal e a um conjunto de movimentos considerados atípicos por investigadores. Outra parte, no entanto, vem de relatos ainda não completamente verificados, histórias que circulam nos bastidores, nos vizinhos, em depoimentos informais e nos comentários de fontes próximas ao caso. Esse texto reconstrói com base no que se sabe, no que foi dito e no que ainda se tenta confirmar como teria sido o cenário nas horas que antecederiam uma possível fuga, incluindo a presença do irmão técnico em eletrônica, a movimentação em torno da casa à proximidade de um suposto aeroporto privado ligado a um amigo do ex-presidente, e o papel de personagens que surgem nesse mosaico complexo. Nenhum elemento deve ser tomado como conclusão definitiva. O objetivo é apresentar o quadro investigativo, separar fatos de relatos e mostrar por que autoridades consideraram haver risco real de evasão. Primeiro, o contexto. A pressão que aumentava de todos os lados quando Bolsonaro passou a ser monitorado eletronicamente e proibido de deixar determinadas regiões. O ambiente político e judicial já estava carregado. Diversos processos caminhavam simultaneamente, depoimentos eram tomados, relatórios surgiam na imprensa, o clima era de cerco e, segundo investigadores, isso aumentava a preocupação com uma possível tentativa de fuga. No período que antecedeu a prisão preventiva, autoridades afirmaram em decisões oficiais que havia risco concreto de evasão. Segundo elas, mensagens, movimentações e atitudes registradas no processo acenderam sinais vermelhos. A defesa contestava essas interpretações, alegando exagero e perseguição. Entre uma versão e outra, surgiam vazamentos, declarações, entrevistas e análises de especialistas que reforçavam a percepção de que o país vivia dias tensos. É nesse ambiente que começam a circular relatos sobre vigilância, movimentação acelerada, reuniões de última hora e principalmente visitas de familiares, em especial do irmão técnico em eletrônica que, segundo alguns depoimentos, teria passado horas na residência do ex-presidente justamente nas vésperas do episódio que desencadeou a prisão preventiva. Segundo, o irmão técnico em eletrônica, manutenção, ajuda familiar ou algo maior. Um dos relatos que mais chamaram a atenção nesse quebra-cabeça foi a presença do irmão de Bolsonaro, descrito como técnico em eletrônica, na casa do ex-presidente pouco antes de toda a movimentação que seria interpretada como tentativa de fuga. Até aqui, o que se tem são relatos, alguns de vizinhos, outros de pessoas próximas, e menções indiretas em comentários que circularam na imprensa. Não há, até o momento, documento oficial confirmando que sua presença teria ligação com um plano de evasão. Mesmo o tema entrou no radar dos investigadores por dois motivos. O momento. A visita teria ocorrido justamente nas horas finais, antes do que autoridades chamaram de manobra incompatível com as restrições impostas. 2. A profissão. Sendo técnico em eletrônica, surgiram hipóteses nunca comprovadas de que ele poderia estar prestando algum tipo de suporte tecnológico. Essas hipóteses variavam, desde simples manutenção doméstica até algo mais complexo, como verificação de equipamentos, sinais, dispositivos de monitoramento ou pontos cegos de vigilância. Não há, porém, prova concreta disso. A defesa, por sua vez, trata a presença como natural, um irmão visitando o outro em um momento familiar difícil. Já para investigadores, caberia esclarecer melhor o motivo, a duração e a atividade exercida durante aquela visita. Terceiro, a vigília das últimas horas e os passos ao redor da casa. Outro elemento que aparece frequentemente nos relatos, e que foi utilizado por alguns veículos como indicativo de tensão, é o que vizinhos chamaram de vigília. Segundo versões que circularam, haveria movimentação incomum na rua, carros chegando e saindo mais do que o habitual, pessoas de confiança circulando pela propriedade e conversas aparentemente urgentes no interior da casa. Testemunhas informais também afirmam ter visto movimentos rápidos nos fundos da residência, portas laterais sendo utilizadas e um fluxo atípico próximo aos muros que davam para terrenos vizinhos. Para investigadores, mesmo que parte disso seja exagero, o conjunto somado ao contexto jurídico poderia configurar indício de preparação. Para a defesa, tratava-se de mera rotina. Visitas, reuniões com assessores, orações, encontros familiares e discussões sobre o futuro político. Independentemente da interpretação, o fato é que as horas anteriores ao episódio da prisão preventiva foram de intensa atividade, e isso ampliou as suspeitas. Quarto, o aeroporto privado do amigo, a 500 metros de um possível ponto de partida.
Aqui entramos em uma das alegações mais repetidas: a existência de um aeroporto particular administrado ou utilizado por um amigo próximo de Bolsonaro, supostamente envolvido no episódio das joias que ficaram famosas pela polêmica sobre revenda, ocultação e transportes irregulares. Segundo relatos, esse aeroporto ficaria a apenas 500 metros de uma das casas ligadas ao círculo de confiança do ex-presidente. A proximidade teria levantado suspeitas sobre uma possível rota de fuga aérea rápida, discreta e estrategicamente localizada. É fundamental esclarecer: não há confirmação oficial de que o aeroporto seria usado para a fuga. A conexão entre o amigo que teria escondido joias e a logística aérea aparece em comentários e hipóteses, não em documentos. A distância exata e as condições de operação do local ainda precisariam de verificação documental. Mesmo assim, autoridades consideraram a existência de aeroportos privados próximos como fator de risco. Em cenários de monitoramento, a presença de um ponto de decolagem acessível em poucos minutos costuma ser vista como elemento crítico. O aspecto das joias, por sua vez, entra no campo das coincidências suspeitas. Se o amigo já aparecia em investigações relacionadas a bens de alto valor, o simples fato de administrar um aeroporto alimentou especulações sobre sua possível participação em um eventual plano de fuga. Quinto, como seria a fuga, segundo relatos? O cenário montado, com base em relatos de pessoas próximas, versões que circularam e hipóteses comentadas por analistas. O plano especulado funcionaria assim. Primeiro passo: Bolsonaro deixaria a residência discretamente, possivelmente utilizando uma saída lateral ou rota menos visível. Segundo passo: caminharia ou seria conduzido até a casa próxima, aquela a aproximadamente 500 metros onde aguardaria o transporte final. Terceiro passo: dali seguiria para o aeroporto privado do amigo. Pela proximidade, faria o percurso em poucos minutos. Quarto passo: embarcaria em aeronave já previamente preparada. Destino: há relatos sobre Paraguai, Argentina ou outro país vizinho como primeira parada. Outras versões sugerem voos para territórios sem acordo de extradição. Nada disso, porém, está comprovado. Esse roteiro não aparece em documentos oficiais. Ele surge a partir de camadas narrativas que foram se somando conforme a crise evoluía. O que existe oficialmente é apenas a interpretação das autoridades de que havia risco real de fuga, baseado em episódios concretos como supostas violações da tornozeleira, aproximação de fronteiras, movimentações suspeitas, tratativas políticas paralelas, incluindo alegações de pedidos de asilo. Sexto, o que a investigação oficial de fato aponta do ponto de vista documental. O que já foi publicamente reconhecido por autoridades inclui: Bolsonaro foi considerado risco de fuga em decisões judiciais. A Polícia Federal afirmou ter identificado movimentos incompatíveis com as restrições. Houve menção a tentativas de contato com países vizinhos buscando algum tipo de proteção diplomática. A defesa contestou todas essas acusações e apresentou suas próprias explicações. Nenhuma decisão judicial até agora fala em aeroporto privado de amigo para a fuga. Participação de irmão técnico em eletrônica na execução. Rota que incluía a casa a 500 metros. Esses elementos, por enquanto, pertencem ao campo das alegações não confirmadas. Sétimo, por que essas histórias ganharam força? Há 3 motivos principais. 1. O contexto explosivo. Com o ex-presidente sendo investigado em múltiplas frentes, qualquer movimento atípico se torna motivo para especulação. 2. O histórico de aliados usando estruturas paralelas. O caso das joias, das viagens, das malas e dos múltiplos episódios envolvendo assessores e militares alimentou a narrativa de que haveria redes de apoio prontas para agir. 3. O silêncio estratégico. O Bolsonaro e seu entorno mantiveram silêncio público em vários momentos críticos, o que deixou espaço para interpretações de todos os lados. 8º. Conclusão. O que sabemos, o que falta saber e o que podemos ser confirmado. O quadro atual permite afirmar com segurança que havia suspeita concreta das autoridades de que poderia ocorrer fuga. A prisão preventiva foi justificada oficialmente por esse risco. Existem relatos sobre comportamentos e visitas que precisam de verificação. Há elementos não comprovados que devem ser tratados com cautela. O que não é possível afirmar como fato: que havia um plano fechado com rotas, horários e aeronave definida. Que o irmão técnico teria papel técnico específico na operação. Que o aeroporto do amigo seria o ponto de partida. Que joias escondidas fariam parte da logística da fuga. Esses pontos permanecem na zona cinzenta entre rumor e possibilidade investigativa, exigindo documentos, testemunhos verificados e registros oficiais para qualquer afirmação conclusiva.